para a gente, ok? Tá joia. Pô, olha, eu estou muito feliz pelo convite, eu que agradeço o convite das irmãs. Eu me chamo Eliene, eu sou aqui da Casa de Oração de Carmo do Cajuru. Nós somos ainda bebezinhos, esse ano nós completamos 4 anos de Casa de Oração aqui, e nós viemos de São Paulo, né? Então estamos aqui iniciando há pouquíssimo tempo. E eu tenho 2 filhas, tenho uma de 20, uma de 16 anos, e não conhecia nenhuma das irmãs aí de Baixo Guandu, exceto a irmã Lucimar, né? Que se for fazer uma biografia minha, pode chamar ela que ela sabe. Sabe tudo. Mas é uma alegria conhecer as irmãs. Eu estava pensando hoje, assim, quando que eu podia imaginar que eu ia falar para as irmãs e conhecer tantas irmãs de tão longe. E realmente tem sido um presente do Senhor. Aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que era para ser o contrário, que era para ser difícil, e o Senhor torna tudo diferente e sempre uma grata surpresa. Então, estou muito grata ao Senhor por estar com as irmãs. Tenho assistido alguns estudos passados e tem sido realmente edificante, tem sido muito bom, tenho sido abençoada com os estudos das irmãs. E hoje estar aqui é uma honra, é uma alegria. E falar da palavra do Senhor é indescritível, né? A melhor notícia, a coisa mais maravilhosa que a gente pode, mais preciosa que a gente pode fazer e ter é o privilégio de falar da palavra do Senhor. E então vamos meditar um pouco só. Agradecer de coração as minhas amigas, irmãs lá de São Paulo, que me conhecem, que estão aqui conosco. É uma alegria rever vocês, algumas eu não vejo há muito tempo, assim como é uma alegria conhecer irmãs novas. Eu gosto muito disso. Só faltou o abraço, né? Vamos ficar devendo o abraço. E uma alegria ver a irmã Agnes, que eu não vejo há muitos anos, que eu já vi pregando quando eu era bem pequena, quando eu era criança, eu vi ela falando nos encontros missionários lá na Vila Clementino. E é uma alegria revê-la, irmã. Um prazer muito grande, viu? Estive pensando, irmãs, vamos comentar um pouco em Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3. Nesses dias, muitos planos foram frustrados, né? Nesses meses de pandemia que nós estamos vivendo, muitos planos foram frustrados. Tive notícia de pessoas assim que tinham cirurgias marcadas e não puderam fazer, de pessoas que adiaram casamentos, pessoas que adiaram planos assim que estavam fazendo há muitos anos e foram adiados. E nós somos assim, né? Nós planejamos, nós sonhamos. O Senhor Deus nos fez assim. E aí, em Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Como tudo que a gente vai fazer, a gente tem que planejar, né? Eu tenho uma noivinha aqui em casa, sabe? Minha filha tá querendo casar, a noiva. Então, assim, quem já casou sabe, haja planos, né? E é muita coisa para anotar, é muita coisa para você pensar, para fazer, coisas que você tem que renunciar, coisas que você tem que começar a fazer a partir de agora, para que chegue no seu objetivo, no caso dela, que é o casamento, né? São tantas coisas que a gente tem que ir anotando e observando e começando a praticar. E aí, irmãs, eu fiquei pensando assim, você planeja a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Você tem planejado o seu relacionamento com Deus? Como todo relacionamento, a gente sabe que o relacionamento é classificado pelo tempo que você gasta com a pessoa, né? Aquelas pessoas que são mais íntimas a nós, ela tem mais do nosso tempo, da nossa atenção, né? Dos nossos cuidados. E aquelas pessoas que nos conhecem, por exemplo, no Facebook, né? Eu tenho amigos
no Facebook que me conhecem, tipo, assim, época de escola. Desde 6 anos de idade, eu tenho amigas de Facebook lá que me conhecem desde 6 anos de idade até agora, porém, não são íntimas. Elas só sabem de mim o que eu posto lá. Não são íntimas. São íntimas a mim aquelas que estão perto de mim. Aquelas com que eu converso, com que eu falo, com que eu me relaciono, né? E estive pensando, irmãs, e gostaria de levá-las a pensar sobre o seu relacionamento com Deus. Tem sido um relacionamento íntimo? Você tem planejado o seu relacionamento com Deus? E é muito interessante pensarmos sobre isso, porque não podemos ir levando, deixando as coisas acontecerem. O que nós percebemos a todo instante é que o tempo está passando. O tempo passa, né? E o nosso relacionamento com Deus está ligado a prioridades. Quais as prioridades que nós temos tido, né? E estabelecer uma estratégia do nosso relacionamento com Deus vai fazer toda a diferença para nós. Eu estive lendo um livro há pouco tempo atrás e ela classificava os estágios de leitura da Bíblia, né? E a gente percebe que, por exemplo, a gente não pode medir o nosso relacionamento com Deus pelo tempo que nós somos convertidas, né? Não podemos medir o nosso relacionamento com Deus pela família de que nós somos. A minha família é quase toda cristã. Por aí não se mede o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus se mede pelo tempo que eu passo a sós com Ele. Hoje em dia nós vemos que, como estava comentando com a irmã Ilza no começo, são tantas lives, né? São tantas mensagens que a gente tem que ficar até selecionando qual que a gente vai assistir, deixa a outra gravando para ver depois. E são tantas opções, né? A Isadora já falou que depois isso aqui vai estar lá no YouTube, né? Então, assim, são tantas opções de mensagem, tantas coisas, mas não é por aí que se mede o nosso relacionamento com Deus. É unicamente pelo tempo que você passa a sós com Ele, né? E nesse livro da Elizabeth George, não sei se alguém já leu, chama assim, a mulher segundo o coração de Deus. Ana, obrigada. A mulher segundo o coração de Deus. E ela classifica 3 estágios para a gente entender como está o nosso relacionamento com Deus em relação à leitura bíblica, né? Para a gente fazer um balanço de como nós estamos e planejar onde nós queremos chegar, nós temos que ser honestas e sinceras de como estamos hoje, né? E ela faz assim, 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio do óleo de fígado de bacalhau. Ruim, né? Óleo de fígado de bacalhau. O que significa isso? Quando você lê a Bíblia como quem toma um remédio, é ruim, mas vai que faz bem, né? Vai que ajuda de alguma maneira. O segundo estágio é o estágio da farinha de trigo. Sabe quando você engole seco? Deu até sede agora. Você engole a seco, não tá muito agradável, mas você, né? Engole seco. O terceiro estágio, qual desses estágios está a sua leitura bíblica? O terceiro estágio é do pêssegos com creme. Isso a gente gosta, né? E a gente se delicia, a gente se alimenta com prazer, né? A minha filha, quando vai comer uma sobremesa, ela pega aquelas colherzinhas de café, sabe aquela bem tiquinho? Eu fico, mas Júlia, pega uma colher de sobremesa. Não é para não acabar rápido, para ir bem devagarinho e aproveitando, né? Quando uma coisa tá boa, a gente vai aproveitando, deliciando. É assim a sua leitura bíblica? Você tem se deliciado na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Salmo 119, o versículo 103. Enquanto você abre, eu bebo água. Salmo 119, o versículo 103, o salmista deixa bem claro
essa experiência dele e nos incentiva a desejarmos como ele deseja. Ele fala assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Olha o prazer do salmista em se deliciar na palavra de Deus. Tem sido assim, irmã? A leitura da palavra de Deus tem sido assim para você? É assim que ela deve ser, né? E aí fiquei pensando, que mulher que desejo ser? Já que nós estamos fazendo um planejamento, que mulher que eu desejo ser daqui, sei lá, um ano? Vamos fazer uma estratégia, um plano e colocar quem realmente somos hoje, sermos honestas e desejar, planejar e buscar um relacionamento pessoal, íntimo, verdadeiro com o Senhor. É isso que Ele espera de nós e é isso que a nossa alma precisa e deseja. Como a nossa alma precisa de Deus. A nossa alma deseja por Deus. E Ele é tão maravilhoso que, mesmo quando nós não estamos desejando, Ele está sempre querendo se revelar a nós. Sempre querendo um relacionamento conosco. Isso é maravilhoso. Em qual estágio, qual desses 3 estágios você está hoje? E qual estágio você quer estar? Eu espero que seja do de pêssegos com creme, né? O estágio em que você aproveita, delicia da palavra de Deus. E para que isso aconteça, irmãs, nós precisamos realmente desejar o nosso Senhor e nos relacionar com Ele. Lá em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está disposto a se revelar a nós. E nós precisamos desejá-lo, né? Nós sabemos que a nossa alma deseja, mas muitas vezes, irmãs, nós temos dado outras coisas, nós temos feito outras coisas para tentar satisfazer a nossa alma, e a nossa alma só será satisfeita em Cristo. É só nele. Ele é tudo que precisamos. Enquanto nós não entendemos isso, nós sofremos. Nós ficamos buscando por coisas, por pessoas, por situações, por momentos. E a nossa alma está querendo Cristo. Unicamente Cristo. É disso que nós precisamos. E aí, para esse relacionamento ser completo, você precisa de falar com ele e ele falar com você. A gente ensina isso para as crianças, né? Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, ele fala conosco. E como tem sido as suas orações? Como tem sido, irmãs, o seu momento a sós com o Senhor? Sabe que as nossas orações revelam muito de nós. As nossas orações mostram muito quem realmente somos. Por quem você ora? Você tem orado pelos irmãos? Tem orado por outras pessoas? O nosso relacionamento com os irmãos, com as irmãs, com as outras pessoas é aprimorado através das nossas orações. Não se pode odiar aquela pessoa pela qual você ora. Não se pode negligenciar o problema, a dor, o sofrimento de uma pessoa pela qual você ora por ela. Por isso é importante orarmos uns pelos outros. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, deixa eu achar aqui que esse eu não anotei. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E esse texto continua nos orientando a orar pelos líderes, pelos reis, pelos líderes, pelos governos e poderes, mas orar por todas as pessoas. O fato de estarmos orando por todas as pessoas, nós aprimoramos o nosso relacionamento com os irmãos.
E pelo que você ora? Já parou para pensar? Você já prestou atenção na sua oração? Pelo que você ora? Há restrições? Tem coisas que você fica, não vou nem falar, não, porque o Senhor já sabe, né? Nem precisa de falar. O Senhor quer te ouvir. Rasgue o seu coração para o Senhor. Ele está totalmente disposto a ouvir a nossa oração, as nossas súplicas, as nossas intercessões. Não há reservas, não faça reservas para o Senhor. Mesmo Ele sabendo, eu sei que Ele sonda o meu coração, Ele sonda o seu coração, Ele sabe o que está nele, mas quando você abre o seu coração, entrega e declara para o Senhor, irmãs, a paz que Ele te dará não tem igual. Não tem igual. Mesmo sabendo que Ele sabe de todas as coisas, o prazer como filha de me relacionar com Ele é de falar. E quando eu falo, quando eu expresso, eu acabo entendendo o que está acontecendo comigo, não é? Eu acabo olhando para dentro de mim e falando para o Senhor, eu sou revigorada, eu sou abençoada. Nós temos a certeza, a confiança de que as nossas orações são atendidas. Confiança, uma confiança que vem de Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Falar desta confiança. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A oração também, irmãs, provê um lugar para descarregar os nossos fardos, um lugar de descanso, né? Certa vez eu li uma frase que faz muito tempo e eu nunca mais me esqueci, que ele fala assim: seja como o camelo que se encurva para que o seu dono tire o fardo que está sobre ele. E nós nos ajoelhamos diante do Senhor para que Ele tire o nosso fardo, né? E as nossas orações têm esse poder, né? O Senhor tem esse poder de nos aliviar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, um texto que nós gostamos de mencionar, gostamos de falar sempre, né? Filipenses 4, sabemos até de cor. Capítulo 4, versículos 6 a 7. Não andeis ansiosas, né, femininas? Ansiosas de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa. Que certeza, que segurança que nós temos no Senhor. E nós sabemos, irmãs, que tem uma frase que eu acho interessante antes disso, que é de John Wesley, que diz assim: o objetivo da sua oração não é informar Deus, como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar. É para pensar no sentido dos seus desejos mais profundos. É para dar a você um senso de contínua dependência dele e para reforçar em sua mente que só ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Só ele. Ele é suficiente para suprir todas as suas. Isso me emociona, sabe? Isso me deixa assim feliz, alegre. Ele é suficiente para mim e para você. Sempre, em todas as áreas da nossa vida. E assim, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 24, Romanos capítulo 8, dando um trabalhinho para as irmãs aí procurar o texto, mas é assim, tudo que nós precisamos aqui está na palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo eu vou ler a partir do 24.
Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabe, irmãs, eu fico pensando na profundidade disso. Nós temos o Espírito Santo que habita, faz morada em nós. E ele intercede a Deus por nós. As nossas orações são levadas a Deus com gemidos inexprimíveis, que não tem palavras que conseguem exprimir. E as nossas orações é apresentada de forma agradável a Deus. Ele torna a nossa oração agradável a Deus, o Espírito Santo. Que bênção! Sabe quando você não consegue nem falar? Sabe quando só tem lágrimas? Sabe quando só tem aquela dor que não tem palavras para falar? O Espírito Santo leva diante de Deus. E você ora? Temos também no versículo 26, não, 26 eu li. É no versículo 34, um pouquinho mais para frente, irmãs. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, intercedendo junto ao Pai por nós. Temos o Espírito Santo que mora, que habita em nós e que intercede por nós. E você tem orado, irmã? Não podemos negligenciar esse direito que nós temos, que foi adquirido na cruz pelo Senhor Jesus. Quando aquele véu se rasgou de alto a baixo, tirou toda a separação, nos deu um livre acesso diante de Deus. E muitas vezes estamos sem tempo, não é? Sem tempo para orar, sem tempo para nos dedicarmos à palavra de Deus, né? Temos todo um plano que Deus fez a nosso favor, um plano que nos incluiu, que foi o plano de salvação. E você tem planejado estar com Ele? Sabe, é pensando nesse plano maravilhoso do Senhor, que eu fico pensando, eu preciso me planejar para que eu seja uma serva melhor, para que eu seja útil para o Senhor, para o meu Senhor. Eu preciso me planejar. E a gente sabe que os planos podem ser frustrados, mas o plano do seu relacionamento com o Senhor, jamais. Ele tem uma duração para toda a eternidade. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Tem tantos contratos que a gente vê hoje em dia que são por algum tempo, né? Por algum tempo. E o mais longo assim que eu conheço é aqueles contratos vitalícios, que é enquanto eu estiver vida. Mas o meu relacionamento com o Senhor é por toda a eternidade. E se nós tirarmos um tempo e nos relacionarmos com o Senhor, cada dia mais, a palavra nos garante que nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus. Porque seremos herdeiros juntamente com Ele, né? E esse prazer, essa alegria, sabe, de saber que nós somos tão amadas e que ao nos relacionarmos com Ele, nós somos aperfeiçoadas no amor dele. Não tem comparação, não tem comparação. Mas como tudo na nossa vida, todos os planos que eu e você fazemos, deve haver renúncias, deve haver escolhas. Por isso que eu quero incentivá-la, através de todas as leituras que nós fizemos aqui, e através do amor do Senhor, que é aquele que nos constrange
sabe? Sentir constrangida, falar, Senhor, mais que eu te buscar, ainda é pouco, a minha alma tem sede de ti, como diz o salmista. Tem que ter sede do Senhor. Querida, se você não sente vontade de ler, se você não está com vontade de orar, está com tantas coisas acontecendo, busque ao Senhor. Peça para o Senhor despertar você para a leitura da Bíblia, para que você tenha prazer e se delicie na palavra de Deus. Peça a Ele para te despertar cada dia mais para a oração, sabe? Porque nós vemos, nós temos acesso hoje a tantas coisas, né? E a Bíblia, por exemplo, nós temos no celular. Antigamente a gente usava aquela caixinha de promessa, todo mundo conhece. Ah, conhece. Aquela caixinha de promessa que você vai lá, tirava um versículo. Ai, para hoje. Ah, não, isso não tá bom não. Deixa eu pegar outro aqui. Ah, esse tá bom. Esse aqui tá bom. Né? Tínhamos aquelas caixinhas de promessas. Hoje em dia nós temos palavra do dia no WhatsApp. Quem não tem? Quem não recebe todo dia um versículo, alguma mensagem? Temos tudo às nossas mãos. Mas isso não é relacionamento com Deus. Não é. Né? É apenas um fast food. Né? Você não tem se alimentado da palavra de Deus. Às vezes nós estamos, igual hoje, nós estamos aqui com várias irmãs, nós fomos contar a história de cada uma e quanto tempo de conversão cada uma tem. Né? Tem irmãs aí que tempo de conversão delas é muito mais do que eu de idade. Mas, irmãs, não é assim que se mede o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus se mede pelo tempo que você dispensa a sós com Ele. O tempo que você tem tirado para estar com Ele. E eu desejo de todo o coração que o Senhor realmente mova o teu coração para que você o deseje cada dia mais. São tantas coisas nessa vida, tantas aflições, tantas angústias, e o momento de refrigério é aquele que nós nos colocamos na presença do Senhor. É aquele que nós nos colocamos diante dele. Como não desejar esse momento com o nosso amado Salvador? Eu costumo dizer assim, que quando você está apaixonado, você manda algumas mensagens ao longo do dia, mas você tem um encontro marcado à noite. Você vai encontrar com seu amado à noite. Mas as mensagens que você manda ao longo do dia não te distrai, não faz você desistir do encontro logo mais, não é? Então, assim, essas mensagens que a gente recebe no celular, aqueles versículos que a gente lê de vez em quando, não tem que tirar o gozo e a ansiedade, a vontade que a gente tem de ficar a sós com o nosso Senhor, o nosso encontro com o Senhor, né? O momento mais maravilhoso do meu dia é o momento em que eu estou com o Senhor. É nele que a nossa alma se satisfaz. É nele que nós sentimos completas e amadas. Tudo que nós precisamos está nele. E eu quero te incentivar. Faça um plano, uma estratégia para que você cresça, para que você busque, que você o ame e o adore com a sua vida. Que a sua vida seja de louvor, de honra, de glória ao nome do Senhor, o nosso Salvador. Que Deus abençoe, irmãs, cada uma de vocês e cada uma de nós, né? E que nós possamos almejar, desejar e nos deliciar com a presença do Senhor, que com certeza, sem sombra de dúvida, é o único bem que possuo, é a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe.